Olá, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui com uma dica de um anime que me surpreendeu muito. Eu assisti nessa semana e ele acabou de sair, inclusive com dublagem em português, e eu comecei a ver sem nenhuma pretensão, não sabia do que se tratava e eu fiquei no chão. Não consegui parar de assistir os apenas 10 episódios, mas que passaram num instante de uma forma encantadora, no começo apenas engraçada, divertida, de repente dramática, com temas extremamente reais e que me deixaram sensibilizada, vendo uma história que de repente falava sobre abandono parental, solidão, abusos psicológicos e físicos, alienação parental e, acima de tudo, sobre relacionamentos de todo tipo e problemas que podem surgir neles. Mas de alguma forma esse anime consegue tratar de coisas tão importantes de uma maneira até que leve, que te leva por uma jornada que eu tenho certeza, se você topar, ficar comigo aqui por alguns minutos apenas, você vai entender por que Kotaro vai morar sozinho. É uma experiência que você tem que passar, vivenciar agora. Então vem comigo pra esse papo direto, sincero, sem estar muito roteirizado, pra você entender por que, pra mim, esse foi um dos melhores animes que eu assisti nos últimos tempos e por isso eu preciso recomendar pra vocês. Se curtir esse tipo de indicação, pega sua água, seu chá, senta aí e vem comigo entender. Sim, o nome é bem autoexplicativo, mais ou menos é daí que a gente parte mesmo e esse é o ponto central. Kotaro, um garoto de 4 anos, vai morar sozinho, sem pai, sem mãe, mas se você imaginou um drama meio Esqueceram de Mim, uma aventura super legal, não é bem assim. E a história, inclusive, ela realmente abre com um clima mais leve, te situando entre mistérios do porquê o garoto que surge no começo disso tudo, ele tá num prédio, num edifício de poucos apartamentos no Japão e vai entregando lencinhos como se ele fosse um lorde feudal, dono de si, amadurecido no alto dos seus 4 anos e garoto esquisito. O porquê dele estar sem pai, sem mãe, de se comportar como se comporta, vai sendo diluído ao longo dos 10 episódios, literalmente até o 10º episódio, para falar também de outros personagens com quem o Kotaro vai interagindo nessa história. Para começar, logo no início do anime, ele vai interagir com 3 vizinhos que moram nesse mesmo edifício, com quem ele fala, para quem ele se apresenta, especialmente do início ao fim com o Karino, que é um garoto, na verdade um adulto já, um jovem adulto, aspirante a mangaka, ganhou um concurso e desde o início ele tá lá penando para escrever a sua primeira história, lidando com questões de prazo, aprovação e também com essa transição entre você precisar ser um adulto responsável. E o interessante é como ele e todos os outros personagens vão aprendendo e lidando com várias das suas próprias inseguranças e problemas ao interagir com o Kotaro. Porque eles e a gente também aprendem que para ajudar alguém é preciso ler além dos sinais óbvios e que cada pequeno gesto ou a falta dele pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, seja para um menino de 4 anos ou um adulto ou qualquer um. E isso é muito do que trata nesse anime. Sim, Kotaro mora sozinho e não tem os pais, mas existem várias pequenas ausências que machucam no dia a dia. Grande parte delas invisíveis para a maioria das pessoas. E a cura para muitas dessas feridas que se abrem é ter o apoio, a empatia ou só a presença de outra pessoa que se importe com você. Aliás, enquanto muitos adultos tentam ajudar uma criança de 4 anos, sem perceber, eles também estão sendo, de uma forma muito generosa, ajudados o tempo todo pelo pequeno guerreiro Kotaro. E isso acontece de uma maneira muito orgânica. Acreditem em mim, ele não é um mini gênio, aquela criança insuportável de filmes que é inteligente demais. Tem trovão acontecendo no fundo. Titãs, não é disso que se trata esse vídeo, por favor? Não, ele é um garoto muito real. É claro que ele tem um nível de amadurecimento muito maior do que seria esperado por uma criança de 4 anos, mas vamos lá, para começar ele tá indo morar sozinho. Ele tem um dinheiro para sobreviver e você vai entendendo por que isso está acontecendo e a realidade dele é muito cruel. Só que isso não é o ponto que você tem que perseguir. Aproveite a jornada até lá, porque nesse caminho o Kotaro ele vai se abrindo aos poucos. Você vai vendo como, apesar de toda essa capa do garoto que anda com uma micro espadinha de brinquedo, ele se coloca como uma pompa de alguém que tá sempre bem, eu sou responsável, eu trato dos meus machucados sozinhos, eu não choro, tá sempre muito acima de qualquer instabilidade, de qualquer coisa que uma criança faria, que ele não, já é um homem feito. Aí, aos pouquinhos, a gente vai vendo como ele tem sim uma armadura para esconder muita coisa pesada que ele precisa lidar além da sua idade, muito além do que se esperaria para uma criança de 4 anos.
Sim, ele é muito sensível, altruísta, ele consegue enxergar nas pessoas para além de qualquer palavra, justamente porque ele já vivenciou muitas coisas na vida que não seria o esperado para sua idade. Então ele consegue ver se alguém por horas chorou, por exemplo, porque ele já viu alguém passando exatamente por essa situação. Ele consegue ver se tem alguém o enganando, ele consegue ver se tem alguém sofrendo, mesmo que a pessoa não fale, porque ele tem a sensibilidade de entender e a generosidade, muitas vezes, de ajudar sem se preocupar ou esperar qualquer resultado ou retribuição para ele mesmo. Ao mesmo tempo, ele é uma criança de 4 anos, então nessa história, quando eu digo que ela é orgânica ao construir esse personagem, esse universo, ela também mostra que o menino tem inseguranças de criança, seja com pesadelos ou seja com sonho ou um anime que ele abraça, inclusive como uma fuga, resgate nas suas noites de medo, nas noites em que você tá sozinho, não tem ninguém e você pode pensar em tanta besteira ou em tudo que você passou. Um produto para uma criança, um anime pode ser uma grande fonte de resgate para ele, de uma maneira pura, infantil, totalmente coerente com a idade dele. O Kotaro é um protagonista intrigante, interessante demais e que ele vai se abrindo e vai te deixando conhecer ele aos poucos durante esses 10 episódios. Acho curioso, inclusive, se vocês forem ver as imagens que eu tô colocando, que o Kotaro, esse menininho, ele tem os olhos com as pupilas, se é que a gente pode chamar assim, em forma de um retângulo vertical. E isso, pra mim, é muito representativo porque só ele e um outro personagem, que é o vizinho Karino, que é esse jovem mangaka, que tem os olhos nesse formato, principalmente o Kotaro. E às vezes, só às vezes, nós enxergamos a pupila, especialmente do Kotaro, em alguns momentos por trás desse grande vazio preto nos seus olhos. E os momentos em que isso acontece, se vocês forem assistir, eu espero que sim, são aqueles em que algo desperta o seu sentimento e que ele, por breves instantes, demonstra felicidade, empolgação, curiosidade, emoção, mostrando pra você, até na arte, de forma sutil, que esse menino tá sim, apesar de qualquer pompa, de qualquer máscara, de qualquer fala bonita ou comportamento maduro, escondendo muitas coisas, lidando com uma carga dramática, uma responsabilidade afetiva que não era esperado pra ele. Na primeira parte do anime, o Kotaro vai interagir principalmente com o Karino, que na verdade está do início ao fim. A história deles tem alguns espelhos, embora de todos os personagens e vizinhos ele talvez seja o menos trabalhado. Acredito que seja uma carta, inclusive, que fica pra depois, me deixando especialmente curiosa para a continuação desse material, mas também tem outros 2 vizinhos que são bastante presentes no início, que é a Mizuki e o Tamaru. São 3 vizinhos muito diferentes e que só se conhecem e começam a interagir por causa desse ponto comum, que é a criança de 4 anos morando ali pertinho deles. E primeiro a história vai aproximando todos pela necessidade de proteger uma criança indefesa que tá sozinha e de repente pela própria amizade. E de novo, exceto o Karino, eles vão sendo bem trabalhados nos seus próprios problemas e é incrível como uma criança, como o Kotaro, ele consegue ser o ponto comum para despertar reconhecimentos, ou seja, aquela busca de si, de encarar os próprios problemas, as próprias frustrações e até seguir adiante. Eu não consigo me lembrar de nenhuma história que eu já assisti, de verdade, nenhum personagem, especialmente criança, que seja tão encantador como esse menino, mas que é tão maduro, tão modesto e ao mesmo tempo tão sensível, porque realmente Kotaro foi morar sozinho, mas sozinho ele encontrou muitas pessoas que o apoiaram, que o abraçaram, que foram abraçadas e puderam melhorar através do contato com este simples menino. Kotaro wa Hitorigurashi é o nome do mangá que inspira, essa história, que sai desde 2015, e esses 10 episódios não terminam a jornada do Kotaro, mas ele tem, digamos que, micro-arcos que se fecham dentro dos 10 apenas episódios que foram lançados. Não é aquela história que você vai terminar, ou temporada que você vai terminar sentindo um vazio. A experiência por si só já é magnífica e fico muito feliz com a esperança de que isso continue para além desses episódios que já foram lançados, mas só eles já são imperdíveis de verdade. Nem sempre o mundo precisa ser dividido entre vilões e mocinhos. A vida é bem mais complexa que isso e o Kotaro tá aí para mostrar pra gente. Linda história, apenas 10 episódios, está disponível para vocês, inclusive, como eu disse, em dublagem, em português. Gente, esse é o vídeo rápido de recomendação
apenas porque eu acabei mesmo de assistir esse anime e eu precisava falar dele, passei por cima de outros temas, porque muitas vezes nós ignoramos essas histórias. É um slice of life, mas também é um seinen, é uma história com temas mais maduros, mas que não tem nenhum traço, a animação que chama a atenção de pessoas que talvez hoje procurem por espetáculos pra assistir. Só que esses poucos minutos que você vai direcionar se aceitar assistir Kotaro Vai Morar Sozinho serão muito bons, não só pra você se divertir, porque eu juro, é um anime divertido e leve apesar de qualquer tema, mas também te faz pensar sobre esses problemas que sobretudo serão de relacionamento, seja na escola, em casa, com pais ausentes, entre irmãos, entre amigos, relacionamentos amorosos que seja, junto de outros personagens que vêm através dessa descoberta da realidade de onde partiu toda a história do Kotaro. Esse menino precisou se fortalecer para sobreviver e assim ele faz. E se derem a chance de assistir e conhecer Kotaro, que foi morar sozinho e de repente se viu repleto de outras pessoas e novos sonhos, me conta aqui depois o que você achou. Espero que seja uma experiência tão proveitosa quanto foi pra mim, porque olha, eu não esperava isso, mas preencheu meu coração e foi uma das melhores coisas que eu assisti, com certeza, nos últimos tempos. Se você já viu, comenta aqui embaixo o que você achou e espero vocês em todos os próximos vídeos.